Hoje nós vamos voltar ao passado para conferir um pouco das origens do bairro Jardim Miriam. Não só uma base da sua fase inicial, como também alguns dos primeiros desafios enfrentados pelos seus primeiros habitantes. Para a fonte deste vídeo, vamos utilizar o livro Jardim Miriam, 50 anos, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 35 anos, escrito pelo padre José Dilon, com o objetivo valioso de registrar a história do bairro e da igreja, onde coletou depoimentos importantes que mostram como foram os grandes desafios enfrentados pelos primeiros moradores para fazer as primeiras conquistas de um bairro em formação. O Jardim Miriam é um bairro extenso. Em uma de suas pontas, ele chega a alcançar a Avenida Yervante. Em sua área mais central, tem a Avenida Cupecê. Já na outra ponta, chega a ter em sua área a Avenida Conceição, tendo o seu fim quase cruzando a rodovia dos imigrantes. Além da densidade populacional, o bairro conta com diversos equipamentos públicos e é amplamente atendido por linhas de ônibus que cruzam várias ruas da área, e cada vez mais tem o seu espaço ocupado por grandes comércios e prédios. Levando em consideração os 469 anos de São Paulo, o Jardim Miriam é um bairro jovem. Seu loteamento se iniciou nos anos 50, e toda essa pressa para realizar o loteamento do bairro levou os seus primeiros moradores a passarem por inúmeras dificuldades para ter acesso a coisas básicas, como energia, transporte público e ruas asfaltadas. Mas antes de entrar nos detalhes, vamos falar um pouco sobre a família Nigri, a família que deu origem ao bairro. A organização imobiliária Nigri foi uma empresa familiar que atuou com vendas de muitos lotes pela região de São Paulo. A sua atividade era principalmente priorizada na zona leste de São Paulo, como regiões da Moca, Vila Matilde, Arthur Alvim e Aricanduva. Nos anos 50, diversos bairros da zona leste já estavam consolidados. Regiões da zona sul, como a Saúde, estavam também se estabelecendo. E a nossa região, ainda considerada uma zona rural, havia muito espaço para a venda de loteamentos, e a família Nigri então partiu para esta oportunidade, pegando uma área já mais distante de bairros recém-formados, como a cidade Ademar, chegando então à área do atual bairro Jardim Miriam. Vitor Elias Nigri foi o responsável pelo loteamento. Infelizmente não conseguimos levantar muito sobre sua biografia e sobre sua família, mas os relatos dos moradores mais antigos já traziam o verdadeiro significado do nome Jardim Miriam. Vitor Elias Nigri decidiu homenagear a sua filha mais nova, Miriam Nigri. Através de pesquisas, encontramos uma suposta pessoa que seria essa Miriam, ainda viva, nascida em 1945, onde dedica sua vida trabalhando com arte contemporânea. Mas preferimos não entrar em contato com a mesma para confirmar essas informações, pois atualmente a família Nigri não tem mais nenhum vínculo com o bairro. E segundo relatos constados no livro do padre Dilon, a venda do lote se iniciou no ano de 1955. Nessa época, a Miriam que encontramos tinha os seus 15 anos, onde já realizava estudos relacionados à arte. No livro do padre Dilon também se encontra a planta do bairro, e nela podemos observar diversas características que estão presentes até hoje. Nesta imagem de 1954, talvez a mais antiga da área, podemos observar que as ruas já estavam sendo preparadas conforme a planta. Pela qualidade da imagem, não podemos ver com mais nitidez o número de residências no local, mas parece que havia poucas casas ocupando o loteamento na época. Os relatos dos moradores mais antigos mencionam que a área era ocupada por fazendas antes de iniciar o loteamento, mas não conseguimos ter as informações dos donos de terras locais nessa época, fora a família Nigri. Na planta, podemos observar que o loteamento ocupava os dois lados da antiga estrada do Cupecê, a atual Avenida Cupecê, com a Avenida 1, a atual Brás de Abreu, sendo o primeiro acesso ao bairro, levando à Rua 2, a atual Antônio Agostinho, onde muitos moradores ainda apelidam essa rua por essa numeração. Uma observação: quem tiver a posse dessa planta, entre em contato conosco para que a gente digitalize o documento para fins de registros históricos. A Avenida 1 acaba tendo seu fim na região do terreno da Escola Sampaio Dória, onde a planta já apontava que seria uma praça. Inclusive, a rua da escola ainda tem uma nomenclatura de praça,
Praça Tito Pacheco. Podemos observar que a Praça do Jardim Miriam já estava planejada na planta também, com essa permanecendo até os dias atuais, sendo a região central do Jardim Miriam atualmente. Do outro lado da avenida, podemos observar a Rua 18, a atual Sebastião Afonso, com um de seus lados já reservado também para uma praça, que é a atual Praça Dina Staff. A Rua Sebastião Afonso ainda é chamada pela sua numeração por muitos moradores atualmente. Na área onde se tem atualmente o Habib's, Smart Fit e etc., não estava planejada para venda na época. No mapa de 1954, podemos observar que o local era totalmente ocupado por vegetação e árvores. Avançando 4 anos desta imagem de 1954, em 1958 podemos observar que houve um grande crescimento de um dos lados do bairro, com quase todas as suas ruas existentes até os dias atuais. Indo para o lado da Sebastião Afonso, podemos observar que neste ano ainda não havia muitas residências pelo local. Esta área fazia divisa com a antiga chácara A Preferida, o futuro bairro da Vila Hélida, que em breve faremos um vídeo sobre. Neste mapa de 1958, podemos observar, entre as distâncias do novo bairro do Jardim Miriam e do bairro Cidade Ademar, uma área verde muito extensa ainda ocupada pelas antigas fazendas, olarias e chácaras na época. De uma ponta, o bairro da Cidade Ademar já tinha acesso à energia elétrica, da outra ponta, no Jardim Miriam, apenas residências. Nesta época, a população utilizava lamparinas com querosene para iluminação. Se quisessem ouvir um rádio ou assistir uma TV, utilizavam baterias de carros, entre outras formas. E então, os moradores se juntaram, fundando uma sociedade de amigos do bairro. Este tipo de organização era muito utilizada nos tempos passados, para reivindicarem melhorias para sua comunidade. E a Sociedade de Amigos de Bairro do Jardim Miriam foi fundamental para muitas conquistas importantes na época, entre as principais, o acesso à eletricidade. Nesta foto de 1958, na Avenida CUPC, um pouco próximo acima do atual Ricói, podemos observar alguns postes de eucaliptos levantados, mas sem fiação. Todo este eucalipto foi extraído na própria região, sendo levantados na esperança de puxar um bico de luz da Cidade Ademar. Tudo isso foi feito pela própria Sociedade de Amigos. Segundo o relato do morador Antônio de Jesus, que foi vice-presidente da sociedade, foi contratado um engenheiro para fazer um projeto dos postes. Para pagar o serviço, que não foi nada barato, era cobrado uma mensalidade de alguns moradores. Alguns se recusavam a pagar, pois segundo Antônio, diziam que não precisavam de luz elétrica porque tinham lamparinas. Apesar disso, o projeto seguiu em frente, mas as últimas parcelas ficaram pesadas. Então, a sociedade procurou a ajuda de um político na época para ajudar nos custos e pagar as últimas prestações, tendo em troca o trabalho para a campanha política do mesmo. Segundo Antônio, ele ganhou a eleição com muito sucesso. Nesta imagem, podemos ver a comemoração sobre o primeiro bico de luz que chegou no bairro. Na imagem podemos ver o presidente da sociedade na época, Rubens Lucates, Antônio de Jesus e o vereador Sérgio Pizelli. Rubens Lucates foi uma figura bastante importante no crescimento do bairro do Jardim Miriam em sua atuação como presidente da sociedade. Ele esteve presente em inúmeras inaugurações importantes, como a Escola Sampaio Dória, a Escola Leonor Quadros, entre outros equipamentos públicos que eram novidades no bairro. Inclusive, há uma rua que leva o seu nome nos dias atuais, a antiga Rua Tiradentes. Outro serviço público que a Cidade Ademar tinha acesso e o Jardim Miriam não, era o transporte público. Nesta época, a população do Jardim Miriam tinha que caminhar até a Cidade Ademar para pegar o transporte público para a, entre aspas, a cidade. Quem atravessava a antiga estrada do CUPC na época, via centenas de moradores caminhando a pé, ou de bicicleta indo para os seus trabalhos. Alguns moradores mais antigos relatam que levavam 2 sapatos, um para trabalhar e outro só para caminhar sobre a lama da antiga Avenida Estrada do CUPC e as ruas que ainda não estavam asfaltadas. Segundo o depoimento de Francisco Lucates, uma das primeiras formas que a população encontrou para se locomover até a Cidade Ademar para ter acesso ao transporte público era através de uma caminhonete do seu pai, uma Chevrolet Tigre 1946,
e era utilizado para os mais variados objetivos. Ajudou a levantar os postes, fazia enterros, casamentos, socorros, até mesmo partos, levando a população para os hospitais mais próximos. No fim dos anos 50, eram os últimos anos dos bondes elétricos, que dominavam o acesso às principais regiões de São Paulo. Mas desde os anos 20, as regiões que não haviam acesso aos bondes tinham esse serviço ocupado pelos auto-ônibus, que foi crescendo e substituindo os bondes a cada década que passava. E nos anos 40, a Cidade Ademar tinha a sua linha de ônibus, a linha 114, Cidade Ademar, Anhangabaú. Pouco tempo após a inauguração do bairro do Jardim Miriam, foi no final dos anos 50 que a população teve acesso ao seu primeiro transporte público, que, segundo relatos, era apenas um ônibus que pertencia a um homem chamado Antônio, e que era de péssimas condições, que levava a população para a Cidade Ademar e também para Santo Amaro. Mas através de reuniões da sociedade com a CMTC, nos anos 60 o bairro ganhou a sua primeira linha com uma empresa regularizada. A Transportes Coletivos São Francisco chegou no bairro com a linha 550, que levava a população para o centro. E no fim dos anos 60, a Aviação Canaã estende a linha 114 da Cidade Ademar para o bairro com a numeração 576. No futuro faremos um vídeo detalhando mais sobre a história do transporte público na nossa região e poderemos dar mais detalhes sobre esse processo. Hoje o bairro do Jardim Miriam é um dos maiores do distrito da Cidade Ademar e com certeza ainda temos muitas histórias para contar sobre essa região, que não cabem em um só vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre outros conteúdos sobre essa área, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo e seguir o Foco no Jardim Miriam em todas as redes sociais para apoiar o nosso trabalho. Até mais!